A neve caía em flocos grossos e implacáveis sobre a cabana de madeira no sopé das montanhas de gelo negro, onde o vento uivava como almas perdidas. Mariana apertava o pequeno embrulho contra o peito, o coração martelando enquanto o frio mordia sua pele exposta. Seus pés afundavam na neve acumulada até os tornozelos, e ela mal conseguia ver o caminho à frente, mas não pararia agora. Era a manhã de Natal, e o último presente de Lucas, uma escultura tosca de um lobo entalhada em osso de cervo, não podia esperar mais. Ele havia sussurrado em seu leito de morte há apenas uma semana que era para o Homem das Sombras, o estranho que visitara a vila meses antes, prometendo proteção em troca de lealdade. Mariana não entendia, mas prometera cumprir. O ar estava carregado de um cheiro metálico, como sangue fresco misturado ao gelo, e o uivo distante dos lobos ecoava pelas ravinas de Geltória, o arquipélago de ilhas congeladas onde humanos como ela viviam à mercê dos clãs lupinos. As pontes de gelo que ligavam as terras rangiam sob o peso da tempestade, e as fortalezas basálticas dos alfas erguiam-se ao longe, sentinelas escuras contra o céu cinzento. Mas ali, na periferia da Vila das Cinzas, onde os tributos humanos eram coletados como oferendas para os imortais, Mariana sentia apenas o vazio deixado pelo filho. Seus dedos, vermelhos e dormentes, tremiam ao segurar o embrulho, e lágrimas congelavam em suas bochechas. De repente, um vulto emergiu da cortina de neve, alto e imponente, como se o próprio inverno o tivesse forjado. Ele se aproximou com passos silenciosos, o manto negro ondulando como asas de corvo, e parou a poucos metros dela. Seus olhos, de um âmbar flamejante, cortaram a escuridão, fixando-se nela com uma intensidade que a fez recuar instintivamente. O homem, não. O ser era vasto, ombros largos tensionando o tecido úmido, e uma cicatriz irregular descia de sua mandíbula até o colarinho, como se um lobo o tivesse marcado em batalha. Seu cheiro a envolveu, almíscar selvagem, misturado a algo antigo e perigoso, fazendo o estômago de Mariana se contrair em uma mistura de medo e algo inexplicavelmente quente. Você, ele rosnou, a voz grave reverberando como um trovão baixo, ecoando pelas árvores de pinheiro prateado que cercavam a trilha. Não era uma pergunta. Ele estendeu a mão, grande e calejada, veias proeminentes pulsando sob a pele bronzeada pelo frio eterno de Geltória. O que traz uma humana frágil para fora na fúria do inverno eterno? Mariana engoliu em seco, o coração acelerando, enquanto o calor de seu corpo parecia sugar o frio ao redor. Ela nunca vira um alfa de perto. Os clãs de Geltória, divididos entre as ilhas vulcânicas quentes e os picos gelados, raramente se aproximavam dos tributos como ela, uma viúva sem linhagem nobre. Mas ele era diferente. O rei perdido, sussurravam as lendas nas fogueiras da vila. Vargen, o alfa das sombras, que desaparecera há uma década em uma guerra sangrenta contra os clãs rivais das Ilhas de Fogo Negro, deixando o arquipélago à beira do caos. Conflitos entre pecs humanos e lupinos ferviam, com tratados antigos de sangue exigindo obediência ou morte, e agora ele retornava como uma profecia sombria se cumprindo na véspera de Natal. É para você, ela murmurou, a voz trêmula, estendendo o embrulho com mãos que mal obedeciam. Seus dedos roçaram os dele ao entregá-lo, e um choque a percorreu, como se fogo líquido corresse por sua veia, aquecendo-a do toque até o centro do peito. Ele não recuou. Em vez disso, seus olhos se estreitaram, e ele segurou o embrulho com uma gentileza surpreendente, os músculos de seu antebraço flexionando sob a manga rasgada. Vargen desembrulhou o osso entalhado devagar, seus traços endurecidos suavizando por um instante, ao reconhecer a forma rude do lobo. Lucas, ele disse, o nome saindo como um suspiro rouco. O menino. Ele viu isso em mim. Seus olhos voltaram para ela, e Mariana sentiu o peso daquele olhar como uma carícia física, percorrendo sua silhueta envolta no xale puído. Ela era magra após meses de fome, as curvas de outrora afundadas pela perda, mas sob o escrutínio dele,
seu corpo reagiu de forma traiçoeira. Um calor subiu por sua nuca, fazendo sua respiração acelerar, as coxas se apertarem involuntariamente contra o vento gelado. Ele falou de você antes de partir, ela confessou, a voz falhando. Disse que você voltaria, que isso era o último presente dele. Se para o rei que protegia as sombras. Lágrimas quentes escorreram, derretendo a neve em sua pele. Vargem deu um passo à frente, e o espaço entre eles diminuiu perigosamente. Seu peito largo quase tocou o dela, o calor emanando dele como uma fornalha contra o frio. Ela podia sentir o ritmo firme de seu coração, através do manto, ecoando o dela, e o aroma dele a envolveu mais, fazendo suas pernas fraquejarem. Você não deveria estar aqui sozinha, ele murmurou, a voz baixa e urgente, inclinando-se até que seu hálito quente roçasse a orelha dela. Seus dedos grandes envolveram o pulso dela, não com força, mas com uma possessividade que a prendia no lugar. O toque era elétrico, enviando ondas de calor por seu braço, e Mariana mordeu o lábio para conter um suspiro. Ele era ameaça e abrigo ao mesmo tempo. O alfa que poderia despedaçá-la com um comando, mas cujos olhos agora carregavam uma vulnerabilidade crua, como se o presente do menino tivesse rachado sua armadura. A neve intensificou, e Vargem a puxou para mais perto, seu corpo firme pressionando contra o dela para bloqueá-la do vento. O contorno duro de seu torso contra suas costelas a fez corar, o calor entre eles contrastando com o gelo ao redor. Volte para a cabana, ele ordenou, mas sua mão demorou no pulso dela, o polegar traçando um círculo sutil na pele sensível, fazendo-a tremer. Eu cuido do resto. Mas isso muda tudo. Mariana assentiu, o corpo ainda formigando com o eco do toque, enquanto ele se afastava, desaparecendo na tempestade como uma sombra viva. Ela cambaleou de volta à cabana, o coração em disparada, sem saber se o perigo que sentia era o inverno de Geltória ou o fogo que o rei acendera nela. As lendas diziam que o retorno de Vargem traria guerra aos clãs divididos, mas para ela, naquele momento, prometia algo mais sombrio, um desejo proibido que podia consumi-la inteira. A porta da cabana rangeu ao se abrir, deixando entrar uma rajada de vento gelado que apagou a vela solitária na mesa. Mariana tropeçou para dentro, o corpo ainda trêmulo, o pulso latejando onde os dedos de Vargem haviam se demorado. Ela fechou a porta com um empurrão fraco, encostando-se na madeira áspera, o peito arfando como se tivesse corrido uma maratona pelas ravinas congeladas de Geltória. O ar dentro era abafado, cheirando a ervas secas e ao mingau frio que deixara no fogão de ferro, mas nada dissipava o calor insistente que se espalhava por sua pele, como se o toque dele tivesse acendido brasas sob sua carne. Ela deslizou para o chão, as costas contra a porta, e puxou os joelhos para o peito, o xale úmido colando-se ao vestido puído. Seus dedos traçaram o local no pulso onde o polegar dele roçara, um círculo sutil que agora queimava como uma marca invisível. O que foi aquilo? Murmurou para si mesma, a voz ecoando no vazio da cabana. Lucas havia partido há tão pouco tempo, e ela ainda acordava ao meio da noite, sentindo o peso de seu corpo pequeno ao lado, o cheiro de leite e inocência. Agora esse alfa, Vargem, o rei das sombras, invadia seus pensamentos como uma tempestade, seus olhos âmbar perfurando-a, seu corpo imenso bloqueando o vento, e, ao mesmo tempo, sufocando-a com proximidade. O embrulho fora para ele, o último sussurro de Lucas cumprido. Mas o que viera em troca? Um olhar que a desmontara, um toque que a fizera fraquejar. Mariana fechou os olhos, e a imagem dele surgiu vívida. Os ombros largos tensionando o manto, a cicatriz descendo pela mandíbula como um rio de prata sob a neve. Quando ele se inclinara, o hálito quente contra sua orelha, o mundo se resumira àquele ponto de contato. O peito dele quase tocando o dela, o ritmo de seu coração ecoando o dela, forte e selvagem. Seu corpo traíra-a então, um calor subindo das coxas ao ventre, fazendo-a morder o lábio para conter o tremor. Era loucura. Ele era um alfa,
um ser de lendas antigas, forjado nas batalhas entre os clãs de Geltória, onde os tratados de sangue exigiam tributos humanos como escudos vivos contra as fúrias vulcânicas das Ilhas de Fogo Negro. Um barulho lá fora a arrancou dos devaneios. Um rosnado baixo, seguido de passos pesados na neve. Mariana se ergueu de um salto, o coração disparando, e espiou pela fresta da janela embaçada. 3 figuras emergiram da cortina branca. Lobos em forma humana, sentinelas dos clãs periféricos, com peles grossas e olhos lupinos brilhando no escuro. O líder, um homem magro chamado Caelor, com presas proeminentes e uma tatuagem rúnica no pescoço, simbolizando lealdade aos alfas exilados, parou na frente da cabana. Ele farejava o ar, o nariz se contraindo, e Mariana soube que haviam captado o cheiro de vargem nela, aquele almíscar selvagem que ainda impregnava sua pele. "Abra a porta, humana!" gritou Caelor, sua voz rouca cortando o uivo do vento. "O rei perdido foi visto nas trilhas. Se você o encontrou, é traidora ou tola. Os clãs das Ilhas Geladas não toleram intrusos sem pacto." Mariana hesitou, as mãos suadas escorregando na tranca. Os sentinelas batiam com punhos peludos na madeira, fazendo as vigas tremerem. Ela não podia negar. O cheiro dele era uma marca, um aviso para os outros lobos. Com um suspiro trêmulo, destrancou a porta e eles irromperam como uma rajada. O frio e o fedor de peles molhadas invadindo o espaço. Caelor a agarrou pelo braço, os dedos curvos como garras cravando-se em sua carne, e a empurrou contra a parede. O impacto a fez ofegar, o corpo dela se arqueando involuntariamente contra a madeira fria. "O que ele queria de você?" rosnou Caelor, o rosto a centímetros do dela, os olhos estreitos cheios de suspeita. Seus companheiros circulavam farejando as prateleiras vazias, destruindo o pouco que restava de sua vida simples. "Os tratados de sangue proíbem contatos sem oferenda. Você cheira a ele. As sombras e fúria. Fale, ou levo você para os fossos das Ilhas de Fogo, onde humanos como você viram cinzas." O pânico subiu pela garganta de Mariana, mas misturado a ele veio uma faísca de raiva, o mesmo fogo que Vargem acendera. Ele levou o presente do meu filho, disse ela, a voz firme apesar do tremor. Lucas o entalhou para o Homem das Sombras. Foi isso, nada mais. Mas enquanto falava, sua mente traía-a novamente, revivendo o calor do corpo dele contra o dela, a possessividade em seu toque. Seus joelhos fraquejaram levemente, e Caelor notou, seus lábios se curvando em um sorriso predatório. "Presente ou não, o retorno de Vargem agita os Pecs", murmurou ele, inclinando-se mais perto, o hálito fétido contrastando com o de Vargem. "Os alfas rivais das ilhas vulcânicas marcham para cá, quebrando o tratado eterno de sangue. Humanos como você serão os primeiros a pagar. Tributos forçados para saciar as bestas. Mas se ele a marcou..." Seus olhos desceram pelo corpo dela, e Mariana se encolheu, o estômago revirando. O toque de Caelor era invasivo, sem o magnetismo perigoso do Alfa-Rei. Era só ameaça crua. Antes que pudesse responder, um uivo ecoou das montanhas, profundo, dominante, fazendo os sentinelas congelarem. Caelor soltou-a abruptamente, os olhos arregalados, e os 3 recuaram para a porta, rosnando baixinho. "É ele", sussurrou um deles. "O Rei das Sombras chama." Eles saíram correndo para a neve, deixando Mariana sozinha, o braço latejando onde Caelor a agarrara. Ela afundou na cadeira perto da lareira apagada, o corpo exausto, mas alerta. O uivo ainda ressoava em seu peito, vibrando como o toque de Vargem, despertando algo primal nela. Geltória era um labirinto de ilhas ligadas por pontes de gelo instáveis, onde clãs lupinos disputavam territórios ancestrais, e humanos sobreviviam como sombras nos fossos. Os tratados forjados em sangue antigo exigiam obediência, tributos de comida, lealdade, às vezes vidas. Mas o retorno de Vargem prometia ruptura, guerra entre os Pecs gelados e os vulcânicos, com alfas como ele no centro, imortais e ferozes, guiados por instintos que misturavam fúria e desejo. Mariana tocou o pulso novamente, sentindo o calor residual.
e um suspiro escapou de seus lábios. Ela não sabia se temia ou ansiava pelo próximo encontro, mas uma coisa era certa. O Natal que imaginara solitário agora carregava o peso de sombras vivas. Lá fora, a neve caía mais densa, e no silêncio da cabana, ela jurou ouvir passos se aproximando, lentos, deliberados, como se o destino a cercasse. Seu corpo reagiu antes da mente, um formigamento subindo pela espinha, as coxas se apertando contra o assento frio. Vargem voltara, e com ele, um fogo que podia derreter o gelo de Geltória ou queimá-la viva. A porta da cabana estalou sob uma pressão invisível, como se o vento de Geltória a desafiasse a resistir. Mariana congelou na cadeira, o coração martelando contra as costelas, enquanto sombras alongadas dançavam na luz fraca da lareira que ela acendera às pressas, com gravetos úmidos. O uivo de Vargem ainda ecoava em sua mente, um chamado primal que vibrava em seus ossos. Mas agora havia algo mais imediato. O rangido da madeira cedendo. E então ele surgiu no limiar, o manto negro pingando neve derretida, os olhos âmbar flamejando como brasas em uma forja vulcânica. Ele não pediu permissão. Em vez disso, cruzou o espaço em 2 passos largos, o ar ao redor dele carregado de um calor que desafiava o frio eterno das ilhas. Mariana se ergueu instintivamente, as costas colando na parede de toras, mas não havia fuga. O corpo imenso dele bloqueava a porta, os ombros tensionando o tecido rasgado, revelando a linha dura de músculos forjados em batalhas ancestrais. O cheiro dele a invadiu novamente, almíscar selvagem misturado à neve fresca e algo metálico como sangue de caça recente, fazendo seu estômago se contrair em uma onda de pânico e calor inesperado. Você os deixou entrar, rosnou Vargem, a voz grave ecoando no espaço confinado. Os lábios se curvando em uma linha dura que destacava a cicatriz em sua mandíbula. Ele se aproximou, cada passo fazendo o chão de madeira gemer, até que o peito largo dele quase tocasse o dela, o calor emanando de sua pele como uma muralha contra o inverno. Mariana sentiu o contorno firme de seu torso através das roupas úmidas, o ritmo acelerado de seu coração ecoando o dela, e um tremor subiu por suas coxas, forçando-a a apertá-las para conter o formigamento insistente. Eles farejaram você em mim, ela sussurrou, a voz falhando enquanto erguia o queixo, tentando não se encolher sob o peso daquele olhar. Seus dedos se fecharam no vestido puído, os nós dos dedos brancos, mas o corpo traía sua bravata. O pulso latejava onde ele a tocara antes, e agora com ele tão perto, o ar entre eles parecia carregado, como antes de uma tempestade nas pontes de gelo que ligavam as ilhas de Geltória. Caelor ameaçou me levar para os fossos das Ilhas de Fogo Negro. Disseram que seu retorno quebra os tratados. Vargem inclinou a cabeça, os fios escuros de cabelo úmido caindo sobre a testa, e estendeu a mão, os dedos grandes pairando a um fio de cabelo do braço dela, onde as marcas dos sentinelas ainda ardiam. Ele não tocou, nem ainda não, mas a proximidade era uma carícia em si, o calor de sua palma aquecendo o ar, fazendo a pele dela formigar em antecipação. Eles têm razão, murmurou ele, a voz baixando para um tom rouco que roçou a orelha dela como um sussurro de pelagem. Meu exílio acabou. Os clãs vulcânicos marcham pelas pontes instáveis, exigindo sangue para selar as antigas rixas. Humanos como você. Vocês são o elo fraco nos pactos. Seus olhos desceram pelo pescoço dela, traçando a linha exposta pela gola solta do vestido, e Mariana sentiu um rubor subir, o peito arfando com respirações curtas que traíam o calor se espalhando entre suas pernas. Ela deu um passo para o lado, mas o movimento só a encostou mais na parede, o corpo dele seguindo como uma sombra inescapável. Por que veio aqui? O presente de Lucas. Foi só isso. Eu não quero sua guerra. Mas as palavras soavam vazias até para ela mesma. O vazio deixado pelo filho era um abismo, e Vargem, com sua presença avassaladora, preenchia-o de forma perigosa, como se o fogo dele pudesse derreter o gelo em seu peito. Ele finalmente tocou. Os dedos envolveram o pulso dela com gentileza firme,
virando o braço para inspecionar as marcas vermelhas deixadas por Kylor. O contato era elétrico, enviando ondas de calor por sua veia, e Mariana mordeu o lábio inferior para conter um suspiro, as coxas se contraindo involuntariamente contra a pressão crescente em seu ventre. Lucas viu o que eu sou, disse Vargem, os olhos se suavizando por um instante, mas sua mão não soltou, o polegar traçando as veias dela em um círculo lento que a fez tremer. Um menino humano, fraco aos olhos dos clãs, entalhou isso para mim. Um lobo nas sombras. Ele carregava meu sangue, Mariana. Um pacto antigo, selado na vila anos atrás, quando seu marido ainda vivia. Eu protegi vocês das fomes vulcânicas, em troca de lealdade silenciosa. Ele se inclinou mais, o hálito quente roçando a curva de seu pescoço, o peito dele pressionando levemente contra o dela, fazendo-a sentir cada linha dura de seu corpo alinhado ao seu. O calor era insuportável, um contraste feroz com o frio que vazava pelas frestas da cabana, e ela sentiu as pernas fraquejarem, o corpo arqueando instintivamente para mais contato, mesmo que sua mente gritasse para recuar. Você protegeu nós? Ela perguntou, a voz um fio trêmulo, enquanto o aroma dele a envolvia, nublando seus pensamentos. O toque no pulso subiu para o antebraço, os dedos dele quentes contra a pele fria, e um gemido contido escapou de sua garganta quando ele a puxou para si, invertendo as posições. Agora era ela contra a porta, ele bloqueando qualquer saída. O contorno rígido de seus quadris roçou os dela por um segundo fugaz, enviando um choque de desejo cru por seu corpo, fazendo-a ofegar. Então por que desapareceu? Por que deixou Lucas sozinho? A vulnerabilidade em sua voz quebrou algo nele. Os olhos âmbar escureceram, e ele pressionou a testa contra a dela, os lábios a um sussurro da boca dela. A guerra me levou. Os alfas das Ilhas Geladas me traíram, forjando alianças com os vulcânicos para derrubar o tratado eterno de sangue. Eu fugi para as ravinas profundas, mas o chamado do menino. Ele me trouxe de volta. Sua mão livre subiu para a nuca dela, os dedos enredando-se nos cabelos úmidos, inclinando sua cabeça para expor mais a pele sensível. O polegar roçou a linha da mandíbula dela, e Mariana fechou os olhos, o corpo inteiro pulsando com o calor dele, o desejo conflitando com o luto. Ela queria empurrá-lo, mas em vez disso, suas mãos se ergueram para o peito dele, sentindo os músculos se contraírem sob o toque. Eu não posso ser parte disso, ela murmurou, mas o corpo mentia, arqueando-se contra o dele, o calor entre as coxas tornando-se uma dor urgente. Vargem rosnou baixo, um som gutural que vibrou em seu peito, e por um instante, seus lábios roçaram os dela. Um beijo quase interrompido quando ele se afastou bruscamente, os olhos flamejando com controle forçado. Você já é, disse ele, a voz tensa, soltando-a com relutância, mas deixando as mãos demorarem na cintura dela, os dedos apertando levemente a curva ali, fazendo-a tremer. O sangue de Lucas nos liga, e agora os sentinelas sabem. Eles virão de novo, mas eu não os deixarei tocar em você. Ele se virou para a porta, mas parou, olhando por cima do ombro, o perfil marcado pela cicatriz destacando-se na penumbra. Fique dentro até o amanhecer. As pontes rangem com os exércitos se aproximando, e Geltoria sangrará antes do Natal acabar. Com isso, ele saiu para a neve, o uivo solitário ecoando novamente, deixando Mariana encostada na porta, o corpo ainda formigando com o eco de sua proximidade. O desejo era uma ferida aberta agora, misturado ao medo da guerra iminente, e ela deslizou para o chão, as mãos pressionando o peito para acalmar o coração acelerado. Fora, o vento uivava promessas sombrias, mas dentro dela, o fogo de Vargem ardia, ameaçando consumir o que restava de sua solidão. A aurora cinzenta mal rompia o horizonte de Geltoria, quando Mariana acordou sobressaltada, o corpo enrijecido pelo frio que se infiltrava pelas frestas da cabana. O eco do uivo de Vargem ainda pulsava em seu peito, misturado ao calor residual que não a deixara dormir profundamente. Ela se ergueu da cama improvisada de peles puídas,
o vestido colando a pele úmida de suor noturno, e tocou os lábios involuntariamente, revivendo o roçar fugaz dos dele, um quase beijo que a deixara com uma fome incômoda, o ventre contraindo-se em ondas que a envergonhavam. Fora da janela, a neve acumulada formava montes altos, e as pontes de gelo distantes rangiam como ossos velhos sob o peso de algo se aproximando. Os exércitos dos clãs vulcânicos sussurravam as lendas, marchando para reclamar o arquipélago e quebrar os tratados ancestrais. Ela preparou um chá fraco com ervas secas, as mãos tremendo ao mexer a panela no fogão de ferro, mas o silêncio da cabana era opressivo, interrompido apenas pelo gotejar da neve derretida no telhado. O presente de Lucas cumprira seu propósito, mas trouxera mais do que sombras, uma conexão que a ligava à Vargem, através do sangue do filho, um pacto que ela mal compreendia. Humanos em Geltória eram meros tributos, escudos vivos contra as fúrias das Ilhas Quentes, onde vulcões cuspiam lava como raiva lupina. Mas Vargem, o alfa das sombras, via nela algo além. Ou era só ilusão? O desejo traidor que a fazia corar ao lembrar do peito dele pressionado contra o seu. O contorno rígido de seus quadris roçando os dela por um instante que a deixara ofegante. Um estrondo distante a arrancou dos pensamentos. O estalo de uma ponte de gelo cedendo, seguido de uivos coletivos que ecoavam pelas ravinas. Mariana correu à janela, o coração disparado, e viu fumaça negra subindo ao longe das Ilhas de Fogo Negro, onde os alfas rivais forjavam alianças profanas. Os sentinelas de Kylor deviam estar mobilizando as vilas periféricas, coletando tributos forçados para a guerra iminente. Ela precisava fugir, ou se esconder nas minas abandonadas nos sopés das montanhas de gelo negro. Mas o medo a paralisava. E, secretamente, uma parte dela ansiava pelo retorno dele, pelo calor que dissipava o frio eterno. Antes que pudesse decidir, a porta da cabana foi escancarada por uma rajada violenta e uma figura familiar surgiu na entrada. Não Vargem, mas uma mulher lupina, alta e esguia, com cabelos prateados trançados como cordas de gelo e olhos de um azul gélido que cortavam como lâminas. Era Lírien, a Beta das Sombras, conselheira exilada de Vargem, cuja lenda corria pelas fogueiras como uma maldição viva. Vestida em couro endurecido pelo frio, com runas tatuadas nos braços simbolizando pactos rompidos, ela farejou o ar e fixou o olhar em Mariana, os lábios se curvando em desdém, misturado à curiosidade. Você é a humana que carrega o cheiro dele, disse Lírien, a voz afiada como o vento das ravinas, cruzando o limiar sem convite. Seus passos eram silenciosos, mas o ar ao redor dela carregava um frio sobrenatural, contrastando com o calor selvagem de Vargem. Ela parou a poucos centímetros de Mariana, o corpo atlético tensionando o couro, e inclinou a cabeça, inalando profundamente. O Rei das Sombras me enviou. Os sentinelas de Kylor circulam as vilas, caçando traidores. Seu cheiro os atrai como moscas para o sangue. Mariana recuou contra a mesa, o coração martelando, mas o pânico se misturava a uma faísca de alívio. Vargem pensara nela, mesmo na fúria da guerra. Eu não pedi isso, murmurou ela, a voz trêmula, enquanto Lírien se aproximava mais, os olhos azuis percorrendo seu corpo com uma avaliação fria. O toque de Vargem ainda latejava em sua pele, mas a presença dessa Beta era diferente. Uma ameaça calculada, sem o magnetismo que a derretia por dentro. Ele disse que me protegeria, o pacto com Lucas. Lírien riu, um som baixo e cortante, estendendo a mão para agarrar o queixo de Mariana, forçando-a a erguer o rosto. Os dedos eram frios como gelo, contrastando com o calor que Vargem deixara, e o contato enviou um arrepio de desconforto por sua espinha. Não desejo. Pacto? O menino era um elo fraco, uma marca de sangue que Vargem selou anos atrás para proteger sua vila das erupções vulcânicas. Mas você o desperta de formas que ele não admite. Ela soltou o queixo abruptamente, mas não recuou. O corpo dela bloqueando a luz fraca da janela, fazendo Mariana sentir-se presa em uma gaiola de carne e ossos. O peito de Lírien subia e descia com respirações controladas, e por um instante
Mariana viu a lealdade feroz nos olhos dela e o ciúme velado. Fora, os clãs se reúnem nas pontes instáveis, continuou Lírien, a voz baixando para um tom conspiratório, inclinando-se até que seu hálito gelado roçasse a bochecha de Mariana. Os alfas vulcânicos, liderados por Dracon o Flamejante, marcham com hordas de bestas mutadas, exigindo o trono de Vargem. Os tratados de sangue serão queimados em rituais de lava, e humanos como você virarão oferendas, ou escudos para os Pax gelados. Seus dedos traçaram o braço de Mariana, onde as marcas de Caelor ainda ardiam, e o toque era possessivo, mas sem o fogo que a fazia tremer de outro jeito. Ele me mandou levá-la para a Fortaleza das Sombras, nas profundezas das montanhas. Lá os runos ancestrais nos protegerão, mas cuidado, o desejo dele por você é uma fraqueza na guerra. Mariana engoliu em seco, o corpo reagindo ao nome de Vargem, com um calor familiar subindo pelo ventre, as coxas se apertando contra a urgência incômoda. Eu não sou propriedade dele, protestou, mas as palavras soavam fracas, traídas pelo rubor em suas bochechas. Lírien sorriu, um gesto predatório, e a puxou pelo pulso, os dedos frios contrastando com a memória do polegar quente de Vargem traçando círculos ali. Elas saíram para a neve, o vento chicoteando seus rostos. E Lírien a guiou por uma trilha escondida, longe das vilas, onde os pinheiros prateados rangiam como sentinelas. Enquanto caminhavam, os uivos se intensificavam. E Mariana sentiu o chão tremer, as pontes cedendo sob o avanço dos exércitos. Lírien parou abruptamente em uma clareira, empurrando Mariana contra uma rocha coberta de geada, o corpo dela pressionando o da humana para protegê-la de uma rajada. O contato era firme, o peito de Lírien contra as costas de Mariana, mas frio, sem o calor que a derretia. Era proteção crua, não desejo. Eles vêm, sussurrou Lírien no ouvido dela, a voz urgente. Caelor e seus cães traidores, Vargem luta na vanguarda, mas, se nos pegarem... Antes que pudesse terminar, sombras surgiram da neve. Caelor e 2 sentinelas, olhos lupinos brilhando com fúria. Ele rosnou avançando com garras estendidas, o cheiro de enxofre vulcânico impregnando seu pelo. A beta exilada e a humana marcada. Vocês quebram o tratado ao proteger o usurpador. Lírien se interpôs, transformando-se parcialmente, presas alongadas, músculos inchando sob o couro, e o confronto explodiu em um turbilhão de garras e uivos. Mariana se encolheu contra a rocha, o coração em pânico, mas uma faísca de coragem a fez erguer uma pedra, pronta para defender. No caos, um uivo dominante cortou o ar. Vargem emergindo das sombras como uma tempestade viva. Seu corpo colidiu com Caelor, derrubando-o na neve, e em segundos o traidor jazia inerte, o sangue tingindo o branco puro. Vargem se virou para ela, ofegante, os olhos âmbar flamejando, e estendeu a mão ensanguentada. Venha, ordenou, a voz rouca, puxando-a para si com uma força que a colou ao seu peito largo, o calor dele engolindo o frio. O corpo de Mariana arqueou contra o dele, sentindo cada linha dura de músculos tensionados pela batalha, o coração dele batendo selvagemente contra o seu. Seus dedos envolveram a cintura dela, apertando com possessividade, e um gemido escapou de seus lábios quando o hálito dele roçou seu pescoço, o desejo reacendendo como brasa em cinzas. Lírien observava, os olhos estreitos, mas Vargem a ignorou, guiando Mariana para as profundezas da floresta, onde a fortaleza das sombras esperava. Um refúgio de pedra negra e runos que pulsavam como veias vivas. A guerra rugia ao fundo, mas ali, no abraço dele, o mundo se resumia ao fogo entre eles, uma promessa perigosa de salvação e ruína. As sombras da floresta de pinheiros prateados engoliam o trio enquanto corriam, o chão coberto de neve rangendo sob seus passos apressados. Mariana tropeçava nas raízes ocultas pelo gelo, o braço ainda preso na mão ensanguentada de Vargem, o calor da palma dele se infiltrando através da luva puída como uma âncora em meio ao caos. Seu peito largo roçava o ombro dela a cada movimento, o contorno rígido de seus músculos tensionados pela batalha, pressionando contra sua lateral,
enviando ondas de calor que contrastavam com o vento cortante das ravinas de Geltória. O uivo distante dos clãs vulcânicos ecoava como um coro de fúria, pontes de gelo estalando ao longe. Mas ali, colada a ele, Mariana sentia apenas o ritmo acelerado de seu coração batendo contra o seu. Um pulso selvagem que fazia suas coxas se contraírem involuntariamente. O ventre pulsar, com uma urgência que a envergonhava em meio ao terror. Lírien seguia logo atrás, sua forma esguia cortando a neve como uma lâmina, os olhos azuis gélidos varrendo as árvores em busca de emboscadas. Ela rosnava baixinho, as presas ainda alongadas pela transformação parcial, mas Vargem a ignorava. Seu foco inteiro em Mariana, na forma como ela ofegava. O corpo magro tremendo não só pelo frio, mas pelo eco do abraço que os unia. "Segure-se", murmurou ele, a voz rouca roçando a orelha dela enquanto a puxava mais para si, o braço envolvendo sua cintura com uma possessividade que a prendia contra o flanco dele. Os dedos grandes se cravaram levemente na curva de seu quadril através do vestido úmido, e Mariana mordeu o lábio para conter um suspiro, sentindo o calor dele se espalhar como fogo líquido por sua pele, as pernas fraquejando contra a pressão sutil de seus quadris alinhados aos dela. Eles emergiram em uma ravina estreita, onde a fortaleza das sombras se erguia como uma besta adormecida. Torres de basalto negro entalhadas com runas ancestrais que pulsavam em tons de âmbar fraco, como veias vivas sob a pedra. As muralhas, forjadas nas eras antigas dos pactos de sangue entre humanos e lupinos, rangiam com o vento, e sentinelas sombrios patrulhavam as ameias, seus uivos de lealdade respondendo ao chamado de Vargem. Ele parou na entrada principal, de uma arcada guardada por estátuas de lobos esculpidas em gelo eterno, e virou-se para Mariana, os olhos flamejantes fixos nos dela. Seu peito arfava, o manto rasgado revelando cicatrizes antigas que serpenteavam pela pele bronzeada, e por um instante o mundo se resumiu àquele olhar. Uma mistura de fome e proteção que a fez corar, o calor subindo pelo pescoço até as bochechas. "Você está segura aqui", disse ele, a mão subindo para roçar o queixo dela, o polegar traçando a linha inferior do lábio inferior com uma lentidão deliberada que a fez tremer. O toque era elétrico, enviando faíscas por sua espinha, e Mariana sentiu o corpo reagir traiçoeiramente, os mamilos endurecendo sob o tecido fino, uma umidade incômoda se formando entre as coxas. Ele se inclinou, o hálito quente misturando-se ao dela, os lábios a um sussurro de distância, mas Lírien interveio, sua mão fria pousando no ombro de Vargem com firmeza. "Meu rei, os batedores relatam que Dracon avança com as hordas mutadas", interrompeu ela, a voz afiada como geada, os olhos azuis estreitando-se ao passar por Mariana. "As runas da fortaleza nos darão tempo. Mas precisamos selar os portais de sangue antes que as pontes caiam por completo." Havia ciúme ali, velado como uma sombra, e Mariana se encolheu instintivamente, sentindo o peso da rivalidade entre eles. Lírien, a beta leal que compartilhara exílios e batalhas com Vargem, agora eclipsada por uma humana frágil. Vargem recuou relutantemente, os dedos demorando na pele de Mariana por mais um segundo, o calor deles queimando como uma marca. "Leve-a aos aposentos internos", ordenou ele a Lírien, virando-se para as muralhas, onde uivos de alerta ecoavam. "E prepare o ritual do pacto renovado. O sangue de Lucas nos liga, mas a guerra exige mais, um juramento que una os clãs gelados contra os vulcânicos." Seus olhos voltaram para Mariana por um instante, carregados de uma promessa sombria, e ela assentiu, o corpo ainda formigando com o eco do toque, enquanto Lírien a guiava para dentro. Os corredores da fortaleza eram labirintos de pedra fria, iluminados por tochas que projetavam sombras dançantes, nas paredes entalhadas com cenas de batalhas ancestrais, alfas uivando sob luas de sangue, humanos oferecendo tributos em altares de gelo. Lírien caminhava em silêncio à frente, mas a tensão entre elas era palpável, o ar carregado como antes de uma nevasca. Elas entraram em um salão amplo,
com um teto abobadado que ecoava os rugidos distantes da guerra. E Mariana parou diante de um espelho antigo, sua superfície ondulada, refletindo uma versão distorcida de si mesma. Olhos assombrados pelo luto, o corpo marcado pela fome e pelo desejo recém-despertado. Lírien se aproximou por trás, o reflexo dela sobrepondo-se ao de Mariana, os cabelos prateados caindo como cascatas de gelo. Você não entende o que desperta nele, murmurou Lírien, a voz baixa e acusadora, inclinando-se até que seu peito roçasse as costas de Mariana. O contato era frio, contrastando com o fogo de Vargen, mas possessivo, os dedos da Beta traçando o ombro dela através do xale. Vargen lutou por Geltória por séculos, selando tratados que custaram sua humanidade. O pacto com seu marido foi um capricho, proteger uma vila em troca de silêncio. Mas você, seu cheiro o enlouquece, como se o luto seu fosse um chamado primal. Seus lábios roçaram a orelha de Mariana, não com desejo, mas com uma intimidação sutil, fazendo-a se enrijecer. O corpo de Mariana reagiu com repulsa, um arrepio gelado subindo pela espinha, mas misturado a uma faísca de raiva. Ela não era propriedade de ninguém, nem de Vargen, nem dessa Beta ciumenta. Eu não pedi por isso, rebateu Mariana, virando-se bruscamente, o queixo erguido apesar do tremor nas mãos. Lucas viu algo em Vargen que você ignora, bondade nas sombras. E se o desejo dele é uma fraqueza, talvez seja a força que Geltória precisa. As palavras saíram mais firmes do que esperava, e Lírien recuou um passo, os olhos azuis piscando com surpresa, antes de um sorriso predatório curvar seus lábios. Antes que pudesse responder, o chão tremeu. Um estrondo surdo das muralhas externas, onde os exércitos de Dracon bombardeavam as defesas com projéteis de lava congelada. Uivos de pânico ecoaram pelos corredores e Vargen irrompeu no salão, o corpo coberto de neve e sangue fresco. Os olhos âmbar selvagens. Ele agarrou Mariana pelo pulso, puxando-a para si com urgência, o peito largo colando-se ao dela. O calor dele dissipando o frio de Lírien como o sol derretendo geada. O ritual agora, rosnou ele, a voz grave vibrando contra a pele dela, os dedos apertando sua cintura até que não houvesse espaço entre eles, o contorno duro de seus quadris pressionando os dela, fazendo-a ofegar com uma onda de desejo cru que a deixou tonta. Lírien preparou o altar central, uma laje de basalto com runas que brilhavam em vermelho, e Vargen guiou Mariana até lá, suas mãos nunca deixando sua pele, uma na nuca, inclinando sua cabeça para expor o pescoço, a outra na base das costas, pressionando-a contra si. O ar cheirava a sangue e incenso antigo, e enquanto ele cortava a palma da própria mão com uma adaga rúnica, o líquido escuro pingando na laje, Mariana sentiu o puxão do pacto, um formigamento na veia, como se o sangue de Lucas os unisse em um laço invisível. Jure comigo, sussurrou Vargen, os lábios roçando a têmpora dela, o hálito quente enviando tremores por seu corpo inteiro, as coxas se apertando contra a dor urgente em seu ventre. Seu sangue pelo meu contra a fúria vulcânica. Eu protegerei você. E o que resta de nós? Ela assentiu, o corte na palma ardendo ao se unir à dele, o sangue se misturando em um brilho sobrenatural que pulsava como um coração compartilhado. O toque era íntimo, perigoso, os dedos entrelaçados, os corpos alinhados, o calor dele a consumindo enquanto a guerra rugia do lado de fora. Um gemido contido escapou de seus lábios quando ele a puxou mais perto, a testa pressionada à dela, os olhos se fechando em uma entrega que beirava o êxtase. Mas o estrondo de uma muralha cedendo os interrompeu, e Vargen se afastou com um rosnado frustrado, deixando Mariana ofegante, o corpo latejando com o desejo não saciado. Lírien observava das sombras, os punhos cerrados enquanto Vargen se virava para a batalha. Fique aqui, ordenou ele a Mariana, mas seus olhos prometiam retorno. Um fogo que queimaria tudo, inclusive as barreiras entre eles. A fortaleza tremia, Geltória à beira do colapso, mas no peito de Mariana, o pacto ardia como uma chama viva, unindo luto, desejo e uma guerra que podia redefinir seu mundo congelado. O tremor da fortaleza
Ecoou como um rugido primordial, fazendo as runas no altar piscarem em vermelho frenético, como veias expostas sob a pele de Geltória. Mariana pressionou a palma cortada contra o peito, o sangue misturado ao de Vargem, latejando em uníssono com seu coração, um laço que queimava como ferro em brasa. O ar estava denso, com o cheiro metálico do ritual, misturado ao incenso antigo e ao eco distante de uivos de batalha nas muralhas externas. Seu corpo ainda formigava com o toque dele, os dedos na nuca inclinando sua cabeça, o peito largo colado ao seu, o calor de seus quadris pressionando os dela em uma promessa interrompida pela guerra. Ela ofegava, as coxas apertadas contra a urgência dolorida no ventre, o desejo conflitando com o terror que subia pela espinha, enquanto Vargem se afastava, os olhos âmbar flamejando com uma fúria controlada. "Eu volto", murmurou ele, a voz rouca roçando a pele de seu pescoço como uma carícia final antes de se virar para as portas do salão. Seu manto negro ondulava como asas de corvo e ele desapareceu nos corredores labirínticos, deixando um vazio que o pacto só intensificava. Lírien emergiu das sombras, os olhos azuis gélidos fixos em Mariana, com uma mistura de ressentimento e relutância. A Beta se aproximou devagar, o couro de sua armadura rangendo, e estendeu uma mão para ajudá-la a se erguer da laje. O toque era frio, prático, sem o fogo que Vargem acendia, mas havia uma urgência ali. Os exércitos de Dracon bombardeavam as defesas, lava congelada estalando contra as pedras basálticas como punhais de fogo. "Ele luta pela salvação de Geltória", disse Lírien, a voz afiada cortando o silêncio opressivo, guiando Mariana para um nicho escondido atrás de tapeçarias antigas que retratavam pactos de sangue entre alfas e humanos. "Mas o pacto que vocês selaram, ele o torna vulnerável. Seu sangue humano dilui a fúria lupina dele, mas também o ancora, a você." Elas se agacharam no espaço confinado, o corpo esguio de Lírien pressionando levemente contra as costas de Mariana para protegê-la de uma rajada que invadiu o salão. Mas o contato era estritamente defensivo, um escudo de gelo contra o caos. Mariana sentiu o latejar do corte na palma ecoar pelo corpo, uma conexão que a fazia sentir cada golpe distante, o peito de Vargem se contraindo com um rosnado, os músculos tensionando-se em batalha, como se o laço os unisse em cada respiração. Os estrondos se intensificaram, o chão vibrando com o colapso de uma torre externa, e uivos de traição misturaram-se aos de lealdade. Mariana fechou os olhos, o luto por Lucas ressurgindo como uma onda, mas agora entrelaçado ao desejo por Vargem, o homem das sombras que seu filho vira como protetor, o alfa que a tocava com uma possessividade que curava feridas antigas. "Por que ele me escolheu?", sussurrou ela, a voz trêmula, enquanto Lírien farejava o ar alerta. A Beta hesitou, os dedos frios apertando o ombro de Mariana por um instante. "Porque você carrega o eco de Lucas, inocência em meio à escuridão. Eu o servi por séculos, vi ele se perder na guerra, mas você o traz de volta." Havia dor na confissão, um ciúme que se dissolvia em aceitação relutante, e Lírien recuou ligeiramente, dando espaço enquanto o salão tremia novamente. De repente um estrondo final ecoou, o rugido de Dracon, o alfa vulcânico, colidindo contra as muralhas como uma avalanche de lava. Mariana se encolheu, mas o pacto pulsou. Visões fragmentadas inundaram sua mente, o sangue compartilhado revelando flashes da batalha. Vargem no centro do caos, garras estendidas, derrubando bestas mutadas com fúria primal. Seu corpo marcado por novos cortes, mas invencível, impulsionado pelo laço que os unia. Minutos se arrastaram como horas, o ar carregado de poeira e fumaça que vazava pelas frestas. Então, silêncio, quebrado apenas pelo som de passos pesados. A tapeçaria foi afastada e Vargem surgiu, ofegante, o torso nu e ensanguentado sob o manto rasgado, cicatrizes frescas serpenteando pela pele bronzeada como rios de prata. Seus olhos encontraram os dela imediatamente, e ele cruzou o salão em um instante, caindo de joelhos diante dela.
as mãos grandes envolvendo seu rosto com uma urgência desesperada. O calor dele a envolveu como uma onda, o peito largo pressionando contra o seu enquanto a puxava para si, os lábios roçando a testa dela em um beijo trêmulo. Acabou, murmurou ele, a voz rouca de exaustão e alívio, os dedos traçando a linha de sua mandíbula, descendo para o pescoço onde o pulso dela batia selvagemente. Mariana arqueou o corpo contra o dele, sentindo cada linha dura de músculos relaxando pela primeira vez, o contorno rígido de seus quadris alinhando-se aos dela em uma entrega exausta, o calor entre eles dissipando o frio da fortaleza. Drácon caiu nas ravinas, continuou ele, os lábios agora roçando a orelha dela, o hálito quente enviando tremores por sua espinha, as coxas dela se contraindo com a proximidade. Os clãs vulcânicos recuam, os tratados de sangue renovados pelo nosso pacto. Geltória respira. Por você. Seus dedos enredaram-se nos cabelos dela, inclinando sua cabeça para trás. E por um instante, os lábios se encontraram. Um beijo profundo, urgente. As línguas se entrelaçando em uma dança de fogo e luto, o corpo dela derretendo contra o dele. Um gemido contido escapando, enquanto o desejo, contido por tanto tempo, se liberava em ondas. Ele a ergueu nos braços, carregando-a para um aposento interno, as paredes de pedra ecoando o silêncio da vitória. Enquanto Lírien observava das sombras, um aceno sutil de aceitação em seus olhos gélidos antes de se retirar. Na cama de peles grossas, sob o teto abobadado que filtrava a luz pálida do amanhecer de Natal, Vargem a deitou com gentileza, seu corpo cobrindo o dela como um manto protetor. As mãos dele exploraram as curvas que a fome havia afundado, traçando a linha de sua cintura, subindo para o peito onde o coração dela batia em uníssono com o dele. Você me trouxe de volta, sussurrou ele contra a pele de seu pescoço, os lábios marcando um caminho quente que a fazia arquear, as pernas se entrelaçando às dele, o calor compartilhado curando o vazio deixado por Lucas. O pacto pulsava entre eles, não mais uma marca de guerra, mas de união, sangue, desejo e amor forjados no gelo de Geltória. Mariana o puxou para mais perto, as unhas cravando levemente em suas costas marcadas, sentindo o tremor dele em resposta, o controle lupino se dissolvendo em uma entrega mútua. O Natal que começara com perda terminava em renascimento. As Ilhas Unidas, os clãs em paz frágil, e ela, não mais uma viúva solitária, mas parte de algo eterno. Nos braços de Vargem, o fogo dele derretia o inverno em seu peito, e juntos uivaram baixinho para o horizonte nevado, um hino de aceitação, onde sombras se tornavam luz, e o amor, proibido e feroz, selava seu destino para sempre.